pessoal. Bom, vamos começar então aqui a nossa aula de banco de dados. Mas antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês uma estrutura, como que é o banco de dados, aonde ele entra, né, em que ponto do curso que ele vai entrar e qual que é a função, esse tipo de coisa, tá? Então, primeiramente, né, como que funciona a maioria dos programas de computador, tá? A maioria por quê? Porque tem vários outros tipos de sistema, não dá para a gente determinar aqui como funciona um programa de forma geral. Mas a maioria dos programas, esses programinhas, por exemplo, de padaria, esse site que você se cadastra, toda essa informação vai para onde, né? Então, vamos começar olhando aqui um exemplo. Isso aqui é um formulário do Google, aquele Google Forms, tá? Então tem um nome, um celular do professor, a produção científica, então tem aqui o professor escolher alguns dados. No caso do Google Form, o que o Google Form faz na hora que você aperta aquele enviar formulário ou finalizar, alguma coisa assim? Ele vem aqui e ele cria uma planilha para você, uma planilha eletrônica, tá? Que com essa planilha eletrônica ele armazena os dados. Então tem aqui ó, o nome, o celular, quantidade de capítulos, enfim, todos os dados que estão aparecendo aqui refletem aqui e são armazenados. Aqui eu risquei já de alguns cadastros que tiveram para a gente não ficar divulgando o nome das pessoas. Nesse caso, o que acontece? Essa planilha é um arquivo online, tudo bem, mas é um arquivo, não deixa de ser um arquivo, tá certo? Outra situação, por exemplo, então um formuláriozinho bem simplesinho, só para exemplificar aqui, né, de cadastro de uma pessoa, por exemplo, digite o primeiro nome, digite o sobrenome, até saiu grudado aqui, né, e aí a idade também. Então a hora que o cara aperta OK, ele vai gravar isso em um arquivo. Aí, olha o formato que o texto fica, né, criei um arquivo de texto mesmo. Olha o formato, como que eu vou separar o nome, o sobrenome? Vou pôr espaço aqui? Não dá, e se o sobrenome for composto? Tá? Igual aqui esse exemplo, ó, Fernando da Silva. Tá? Aí nessa situação aí, é um caso que não tem como a gente detectar depois aonde que começa o nome e aonde que termina o nome ou o sobrenome. Então, criei a hashtag, com certeza, né? Pelo menos até hoje eu nunca vi. É possível que nunca alguém vai digitar o nome, o seu próprio nome, com uma hashtag. Ninguém chama hashtag Eduardo. Sobrenome é a mesma coisa e a idade é a mesma coisa também. Tá? Então, eu separei cada um por hashtag, porque mais para frente vocês vão entender por que tem que ter essa separação. Então, normalmente um programa funciona como? Ele pega os dados que estão na interface gráfica, aqui no caso da internet, né? E aqui no caso de um programinha que roda num computador, num PC, e joga isso para dentro de algum arquivo. Tá? Isso muitos programas fazem. Então vamos para o próximo slide. Outro caso aqui, ó, como que essa gravação é feita? Então eu vou puxar aqui para o lado do programinha desenvolvido em Java. Tá? A hora que o botão OK é apertado, a gente programa a ação desse botão, que é o quê? Pegar os dados que o usuário vai ter digitado aqui na interface gráfica e jogar para dentro daquele arquivo. Tá certo? Para isso existe um código, eu simplifiquei bem o código aqui, tirei toda uma parte onde ele populava os dados aqui dentro desse objeto. E aí, esse código aqui vai pegar, vai criar uma referência para o arquivo .txt, que é o arquivo que a gente vai usar, e gravar os dados ali dentro, e aí vai ficar nesse formato. Então ele pega, por exemplo, Eduardo aqui do campo nome, junta com o mocinho que é do sobrenome, junta com a idade e põe um hashtag. Então, nesse momento a gente tem um arquivo criado. Então dá para perceber que é preciso abrir o arquivo, criar uma vamos chamar aí de conexão, né? Uma forma de ligar esse programinha com um arquivo, e aí depois aqui, ó, nesse write aqui, ele vai jogar os dados para dentro do arquivo. Então isso aqui é trabalhar com arquivo, tá certo? Então, uma coisa aqui para lembrar, o desenvolvedor é quem cuida desse formato. Então, se você, por exemplo, é desenvolvedor e acha que aqui caberia um arroba para separar, tudo bem, você pode usar um arroba. Você só não pode ter, logicamente, um campo aqui no seu formulário pedindo o e-mail do usuário. Porque se você pedir o e-mail do usuário, o e-mail tem um arroba e aí vai acontecer um conflito, né? Você não vai saber o que é o separador de dados aqui e você não vai saber o que é o arroba do próprio e-mail. Tá certo? Na hora de ler isso daqui, vocês vão entender já, vai dar problemas.
E se a gente quiser agora pegar os dados, né? Vamos entender agora melhor. Vamos pegar os dados que estão no arquivo e jogar na tela, como se fosse um relatório, tá? Aqui bem simples também, tá? Então tem um relatóriozinho aqui, ó. Então vamos de trás para frente, ó. O que ele vai fazer? Ele vai vir do arquivo, vai ficar lendo. Então olha aqui o código, ó. Aqui em vez de ser writer é reader. Por quê? Porque ele vai pegar um arquivo pronto e vai ler desse arquivo. O seu software vai fazer isso. E aí ele vai ler como? Linha por linha. Quando lê a linha, olha aqui, ó. Quando lê a linha está aqui, ó, read line, ó, tá vendo? Aqui embaixo também, ó, read line. Depois vocês podem entender melhor esse código quem tiver interesse. Eu só estou usando ele para dar um exemplo. Então, quando ele lê a linha, ele grava nessa variável line a linha toda. E aí você precisa, como que você faz para pegar o nome, depois o sobrenome e depois a idade? Reparem aqui, ó. Agora eu separei de novo por espaço, coloquei 2 pontos. Como que eu faço isso daí? Então, eu tenho esse objeto, ó, o string tokenizer. Tá, vamos entender. Então, ó, olha a complexidade. Ainda que esse arquivo é muito simples, tá? Mas olha a complexidade. Eu tenho que ler linha por linha. Se eu quiser, por exemplo, pegar o nome do último usuário que entrou, eu tenho que ler todas as linhas para chegar nesse ponto, ou fazer algum outro tipo de artifício de código que também não é tão simples, tão trivial e tão fácil de encontrar, tá? E aí eu tenho que, lendo todas essas linhas aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que quebrar, o pessoal chama de parser, né? De pegar campo por campo e remontar para sair dessa forma. Tá certo? Então, ó como o string tokenizer funciona. Ó. Ele lê a linha, então a linha vai ficar valendo isso. Ele vai jogar essa linha para dentro do string tokenizer e olha aqui, ó, qual que é o separador? Hashtag. Se você põe um espaço aqui, ia ter problemas com nomes ou sobrenomes compostos. Então, a hashtag não tem erro. E aí, olha aqui, ó, quando você cria ó, o string tokenizer, próximo token, olha o que ele faz. Ele já pega o primeiro token. Vai de novo chamar. Isso aqui você vai ficar num looping, né, para ler. Você vai chamar de novo o próximo token. Pegou o próximo token. Então, ó, qual que é o próximo token? Que é separado pela hashtag, é 123. Então, 123, que seria a idade, né? 123 anos. Então, esse é uma situação que o string tokenizer. Por que eu estou mostrando isso? Para vocês entenderem que existe uma certa complexidade dentro do arquivo e, de certa forma, verem como que o banco de dados, que é o que a gente vai aprender a partir de hoje, ajuda a gente na organização dessas informações. Imaginem vocês chegam... Vamos voltar um slide aqui, ó. Imaginem vocês chegam, abrem um arquivo como um novo desenvolvedor. Você está numa empresa, esse desenvolvedor está lá trabalhando, ele saiu da empresa e você foi contratado. A primeira coisa, você olha um arquivo desse tipo. O que você vai entender desse arquivo? Sem nenhuma documentação, sem nenhuma informação. Tá? Dá para colocar informação em arquivo? Dá, mas o banco de dados ele já te leva a colocar essa informação. Você não consegue criar um banco de dados, né, a não ser que você faça alguma força sem nenhuma documentação, sem nenhum padrão, totalmente perdido, igual um arquivo acaba ficando, né? Fica ao gosto do desenvolvedor. Tá? Então, passar aqui rapidinho e vamos para o próximo caso. Então, ó, se a gente pensar bem, para essa situação, tem uma complexidade? Tem, mas não é aquela coisa que, nossa senhora, não tem mais condições de desenvolver. Agora, imagina em uma escola com 1000 alunos aí. Uma escola, ela tem um aluno cadastrado, ela tem o professor cadastrado, ela tem os cursos cadastrados, ela tem, por exemplo, as disciplinas cadastradas. Cada disciplina tem uma relação com um curso. Tá? Cada aluno tem uma relação com o curso, cada professor vai ter uma relação com uma disciplina, enfim, é uma complexidade muito maior na hora de armazenar esses dados. Como que a gente armazenaria tudo num arquivo só? Imagine a bagunça. Mas aí é só criar um arquivo separado para cada um. Tudo bem, você cria um arquivo só para professor, um arquivo só para aluno e etc. Né? Mas aí também existe uma relação entre esses caras. Né? Vamos passando aqui agora um a um para a gente ir vendo. Então, primeira coisa, imagine como que vai ficar a organização desses arquivos. Né? Muita informação fica difícil. Imagine, por exemplo, aqui eu até coloquei, e os dados da Receita Federal? A Receita Federal deve ter, só de cadastro de pessoas que usam o sistema,
uma infinidade de usuários, tá? Eu não vou chutar um número aqui, mas... Aliás, eu vou chutar um número aqui, mas esse número é um chute, simplesmente, imaginando aí, deve ter o quê? No mínimo, uns 50 milhões de cadastro de pessoas, tá? Imagino eu, no mínimo, considerando que a população do país hoje gira em torno aí de 200 milhões de pessoas, no mínimo uns 50 milhões deve ter. Então imagina 50 milhões de linhas dentro de um arquivo, e os cadastros não são apenas nome, sobrenome e idade, né? Os cadastros têm data de nascimento, que é um dado mais complexo, que vai ser separado por barras, ou tracinhos. Você vai ter CPF, você vai ter RG, enfim, é uma infinidade de coisas. Imagina o tamanho que vai ficar esse arquivo e imagina que quando você manda salvar um arquivo, o computador vai lá e começa a escrever todos os dados de volta para esse arquivo que estavam na memória. Isso daí não vai demorar apenas meio segundo ou menos até, como é a maioria do salvamento dos arquivos. Isso daí pode demorar um certo tempo. Vamos colocar, sendo otimista, aí um tempo de 5 segundos. Em 5 segundos pode cair energia elétrica do seu computador. Enfim, e aí o teu arquivo vai ficar escrito pela metade, ou seja, ele vai ficar corrompido. Então o arquivo tem esse tipo de problema. Tá lógico, você pode alegar, não, mas na Receita Federal tem no break, tem um sistema gigantesco daquelas salas que tem um monte de computador, que agora me deu um branco aqui. Mas mesmo assim, a gente pode pensar para um computador local, um arquivo de 100 megas, aí, o tempo de 1 segundo e meio para salvar pode gerar um problema e a perda do arquivo, tá? Aí imagina no meio desse monte de informação, como que você vai buscar o nome do cara que tem o CPF 1234556? Você vai precisar ler linha a linha e verificar se esse CPF está lá. Imagina o tempo que não vai ter isso daí, tá? Imagina a concorrência, o aluno está matriculado num curso, vamos supor. Aí de repente esse curso é eliminado. Lá no arquivo que o aluno está registrado nesse curso, como que o sistema vai ficar sabendo? Então o sistema do seu software teria que ir lá no arquivo de aluno, verificar se aquele curso está sendo usado, se tem algum aluno amarrado com aquele curso. Tudo isso você teria que implementar, você teria que codificar essas verificações. O banco de dados já te dá isso através do modelo de entidade de relacionamento, tá? Imagina mais de um programa aberto ao mesmo tempo. Isso aqui é muito típico, tá? De pessoas usando 2 vezes o mesmo programa aberto, ou até sistema de site, tá? Multiusuário. Apesar de que o multiusuário ainda, no caso do site, ainda tem lá os seus recursos para não acontecer isso. Mas imagina que você tenha 2 programas, 2 sistemas, os 2 tentam acessar o mesmo arquivo ao mesmo tempo, cada um na sua máquina. Aí um está escrevendo, o outro vai e escreve também. Isso daí vai corromper, vai dar problema, tá? Imagina cada programador criando o seu próprio formato de arquivo. Que dia que vai existir um padrão nisso? Entendeu? Teria que ter uma organização para padronizar a escrita em arquivo, tá? Então, para sanar, para cobrir esse tipo de caso, vocês viram que normalmente são problemas com dados, com quantidade maior de dados, tá? Se não, o próprio arquivo, quando é pequenininho, é coisa local, o próprio arquivo resolve. Agora, para sanar esse tipo de dados, apareceu o banco de dados. Então vamos ver uma resposta para cada uma dessas. No caso da organização dos arquivos, o banco de dados é modelado. Você faz um modelo de como você vai guardar os dados antes. E para fazer esse modelo existe um padrão, que é esse padrão de modelo de entidade e relacionamento, tá? Que a gente vai ver na prática aí durante as aulas usando o Workbench, que é uma ferramenta que vem do pacote MySQL, tá? Então, através desse modelo, a gente consegue criar as tabelas onde os dados vão ser guardados, consegue relacionar uma coisa com a outra, tá? Igual eu vou citar logo, mas já aproveitando o gancho, um curso com um aluno, tá? O banco de dados ele relaciona isso de um jeito que, se você tentar depois apagar o curso, algum usuário, alguma coisa, tentar apagar o curso, e um aluno tiver vinculado a esse curso, o banco de dados não vai deixar. Tá? Isso daí, se fosse com arquivos, o sistema iria deixar, a não ser que o próprio desenvolvedor escrevesse um código para
proteger isso, tá? Para que ele vai fazer isso se o banco de dados já oferece esse tipo de coisa? No caso do arquivo grande, o banco de dados ele tem um sistema gerenciador, tá? Chama Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Esse sistema ele faz com que ele garante que o sistema não vai se corromper, não vai perder dados, não vai cair pela metade do sistema e estragar tudo, tá? O próprio banco de dados ele garante isso daí. Para encontrar os dados, isso na minha opinião é uma das grandes vantagens do banco de dados, tá? Para encontrar dados, o banco de dados ele tem uma linguagem própria que chama SQL. Então, dentro desse SQL existe um comando que é o select. Então, você simplesmente aprendendo a usar esse select, que é uma das coisas que a gente vai mostrar aqui, você consegue fazer buscas no banco de dados de forma rápida e filtrada, tá? Então, por exemplo, você quer saber todo mundo dentro do banco de dados que nasceu depois do ano 2000, você faz lá um select asterisco lá, né? Eu vou falar a linguagem aqui. From, eu tinha falado eu agora esqueci qual que foi a tabela que eu tinha falado, mas vamos pôr aqui cursos, aliás, alunos que nasceram depois de do ano 2000. Select asterisco from alunos, que vai ter uma tabela dentro do banco de dados para guardar todos os alunos registrados. Where, que é a condição, né, onde a idade ou ano de nascimento maior do que 2000, tá? E aí, ou menor, depende qual filtro que você quer colocar. Então aí você consegue já ter todos esses dados selecionados de forma bem rápida. Por quê? Porque o banco de dados já tem toda essa estrutura. Esse tipo de comando vai para onde? Vai pro mesmo sistema que gerencia aqui, ó, para questão de corrupção e etc. É o sistema gerenciador de banco que faz isso. No caso do relacionamento, eu acabei já falando, tá? Que o banco de dados ele possui um modelo que relaciona um dado com o outro. Então a gente vai mostrar aqui, vocês vão aprender na tabela, que você tem lá um curso e tem uma relação, esse curso tem uma relação com um aluno. Então o banco de dados relaciona isso um com o outro, tá? No caso de mais de um programa tentar armazenar as coisas do mesmo jeito, você tem o sistema gerenciador de banco de dados que te garante que não vai ter dois programas salvando a mesma coisa, escrevendo ao mesmo tempo no arquivo, tá? Ou mesmo enquanto escrever ainda existem proteções, né, no arquivo, mas imagine um escrevendo e o outro lendo. O que o cara está lendo pode não ser já mais novidade, porque o outro está escrevendo, enfim, tem um monte de problemas de concorrência aí. Tá? E no caso do formato do arquivo, cada um, o banco de dados ele existe esse padrão, né, de tabelas de modelo de entidade de relacionamento. Existem outros formatos de armazenamento em banco de dados? Existem. O mais conhecido, que é o que a gente vai ver nesse curso, é esse de entidade de relacionamento. Mas existem aí, por exemplo, vou citar um que é o modelo com os dados organizados de forma igual a orientação ao objeto. Tá? Bom, mesmo assim, a gente pode utilizar arquivo, mas se o sistema armazena muito dado, é uma situação, ou tem muito relacionamento entre um dado e outro, igual eu falo sempre da tabela cursos, né, de um curso, de uma disciplina e de um professor, ou que tem acesso paralelo. Então tudo isso daí você tem que tomar cuidado. Aí não é muito a situação de usar arquivo, tá certo? Talvez os dados, por exemplo, de uma configuração do seu programa. Eu quero que a janelinha tal abra com um tamanho diferente. Esses dados aí, ou por exemplo, sabe quando você cria um programa, aí você salva uma imagem. A hora que você cria uma outra imagem, a hora que você vai salvar, ele já te oferece esse último registro, aonde você salvou, ele já vai direto lá. Isso também pode ser armazenado em um arquivo temporário ali, tá? Então aí é a cara do arquivo, mas tem 1 milhão de exemplos, tá? Não vou ficar pensando em todos aqui. Ou seja, vamos deixar os arquivos para informações pontuais e mais simplificadas. Bom, eu acho que a ideia do porquê usar o banco de dados, em que situações, já ficou clara. Vamos entender agora um pouquinho desse sistema, tá? Normalmente esse tipo de figura aqui, ó, esse cilindro, até um pouco mais fechadinho, eu deixei ele mais esticado para caber na figura.
ele representa banco de dados. Então, quando você põe banco de dados na internet, você vai ver figuras, imagens parecidas com essa daqui. Quem que consegue gravar dados aqui? Você consegue simplesmente criar um programa que grava dados aqui, ó, sem passar direto. Você cria o programa aqui e já grava. Impossível com o banco de dados. Você tem um intermediário aí, tá? Esse intermediário é o responsável por gravar na base de dados. Ele sabe como gravar, ele sabe o formato da tabela, da onde vai inserir os dados, ele sabe tudo. E isso o próprio banco de dados já te dá. O sistema gerenciador de banco de dados muitas vezes nem aparece, porque o pessoal já chama esse conjunto aqui, ó, de banco de dados. Tá? Mas não vamos se apegar à nomenclatura não, vamos entender a prática da coisa aqui. Então você pega aqui, por exemplo, o mesmo sisteminha aqui, ó, o mesmo certificado. Em vez de salvar em planilha, o que ele faz? Ele manda a informação para o sistema gerenciador de banco de dados, que processa essa informação e grava da forma adequada dentro da base de dados. Mesma coisa aqui, ó. Ele pega os dados daqui e vai jogar aqui para dentro da base de dados através do sistema gerenciador. Aí eu te pergunto, como que a gente vai trabalhar aqui, ó, nesse ponto? Não, isso já é embutido no banco de dados. A gente vai trabalhar aqui, ó, onde está essa seta aqui, ó. E como a gente pega os dados daqui e joga aqui para dentro do sistema gerenciador? Lembra lá em arquivo que tinha lá o objeto writer, que fazia uma espécie de conexão com o arquivo, e depois a gente dava um write line, lá o write, depois read para ler, o read line. Aqui a ideia é parecida. Só que para a gente mandar uma informação daqui para cá, a gente primeiro se conecta, né, ao sistema, forma como se fosse um tubo aqui, uma conexão. E aí, a partir disso, a gente manda comandos. Quais comandos? Comandos SQL. Tá? Então, a gente, a partir da aula que vem, vai começar... Aliás, a gente vai começar a trabalhar na modelagem, como os dados vão ser armazenados aqui, porque a gente é o desenvolvedor. A gente, como desenvolvedor, a gente tem que deixar claro de como vai ser o modelo do banco de dados. Quais tabelas vão existir, como essas tabelas se relacionam. Então, de novo, o exemplo da escola. Tem curso na escola que tem que ser registrado dentro do banco de dados? Tem. Então, vai ter uma tabela cursos. Tem disciplinas? Tem. As disciplinas têm relação com os cursos? Tem. Então, você vai ter que criar a tabela curso, a tabela disciplina e relacionar uma com a outra. Aluno, tem relação com disciplina? Tem também. Tem relação com curso? Tem também. Apesar de que se você relacionar o aluno com a disciplina, essa disciplina já tem uma relação com o curso, então indiretamente você já relacionou o aluno com o curso. Tá? Mas dependendo das buscas que você vai fazer e da quantidade de dados, às vezes é bom criar uma outra relação a mais, mesmo que seja redundante, né? Que seja igual à anterior, para deixar mais efetivas as buscas, enfim. Não vamos entrar nesse tipo de detalhe de se é efetivo, se não é. A maioria dos sistemas você consegue desenvolver sem se preocupar com esse tipo de coisa. E caso algum dia vocês forem desenvolver um sistema muito grande, muito mais complexo, vocês vão ter que estar mais preparados para isso. E aí existe até especializações, né, cursos de pós-graduação que é administrador de banco de dados. Tá? São pessoas que são treinadas para saber tudo, detalhes de banco de dados. Não é o caso de vocês. Vocês têm que aprender o básico para conseguir pegar os dados da interface gráfica que a gente aprendeu, que no caso foi essa, e gravar esses dados aqui para dentro do sistema gerenciador de banco de dados, tá? Que por sua vez vai gravar aqui para dentro. Agora vamos dar uma olhadinha, só para fechar a aula, em qual ferramenta, que ferramenta que a gente vai ter esse acesso aqui, ó, que vai permitir que a gente venha aqui na base de dados. A gente vai conseguir só através de um programa que a gente crie? Não, a gente também consegue fazer esse mesmo tipo de acesso aqui e gerenciar tudo isso daqui através de uma ferramenta que se chama Workbench. Então eu vou sair dessa tela e vou vir aqui no Workbench, ó, MySQL Workbench. Antes que eu me esqueça, MySQL, o que é? Banco de dados, gente, assim como a maioria dos programas, você pega aí Word, é da Microsoft, Writer, é um editor de texto que é do pacote LibreOffice. Tá? Então, cada sistema tem seus fabricantes e às vezes os programas fazem a mesma coisa. Tá? Programas CAD, a mesma coisa, enfim. A discussão iria longe aqui. No caso do banco de dados, existem vários sistemas gerenciadores de banco de dados, vários
programas, né, que se propõem a criar um banco de dados e a te dar controle sobre eles. Exemplos mais clássicos, né? Se você colocar na internet, você acha um monte. Os mais clássicos, eu acho que a gente pode falar do Oracle, a gente pode falar do MySQL, que é de graça, que é o que a gente vai usar aqui. Existe o SQL Server, que é da própria Microsoft. Existe, por exemplo, o sistema PostgreSQL, que é um sistema que é bastante usado, principalmente em sistemas web aí, em geral. Tá? Aliás, não tem muito o que falar assim, esse é mais web, esse não é. A maioria dos bancos, cada um vai acabar utilizando o que aprendeu, né, com alguém, ou que vai seguir. Provavelmente os meus alunos vão ter uma tendência a usar o MySQL, porque a gente utiliza o MySQL para dar as aulas, enquanto outros vai utilizar outros programas. Então, no caso aqui, ó, esse banco de dados aqui, a parte de connections, o Workbench, desculpa, a ferramenta Workbench, ele tem a parte de connections, que é o que? É essa parte aqui, ó, que você vai fazer conexão com o banco de dados, tá? Por quê, gente? Esse Workbench aqui, ó, eu vou dar até um print aqui ao vivo e vou colar ele aqui na minha aula. Ele entra como se fosse algo paralelo, que também é um software, aos nossos outros programinhas. E ele também vai fazer essa comunicação aqui, ó. Ele também vai comunicar com o sistema gerenciador de banco de dados, tá? O Workbench. Qual que é a diferença? A diferença é que ele tem uma interface gráfica que você manda códigos diretamente para cá. Esse aqui não, esse aqui é uma interface gráfica. Esse cara ele vai te ajudar a gerenciar esse banco. Ele vai te dar acesso à base de dados, ao sistema gerenciador. Você vai conseguir mandar comandos aqui de select, por exemplo, os SQLs. Você vai conseguir mandar direto aqui para ele. Tá? Enquanto isso aqui, em Java, por exemplo, você tem toda uma série de códigos, de linha de códigos que você vai conseguir usar para mandar para cá. Então, a gente vai usar isso aqui. Se a gente usar as connections, que seria essa daqui, a gente se conecta ao banco de dados direto aqui, ó. Mas e se a gente quiser fazer um modelo do banco? Antes de criar o programa, de mandar dados, de inserir, de puxar dados daqui e mostrar em um relatório, a gente tem que ver como que o dado vai ser estruturado, não é? Então, para isso, ó, você tem aqui, ó, os modelos. É aqui que você vai criar os modelos, ó. Então, por exemplo, vou dar um mais aqui, que é adicionar um novo modelo. E eu normalmente utilizo esse diagrama, que é para fazer os relacionamentos. Ele cria um diagrama e aí você vai colocando as tabelas, ó. Então, você pegou aqui uma tabelinha, você pode vir aqui e chamar ela de, sei lá, cursos. E aqui você vai colocar o nome das colunas, tá? Mas isso deixa para uma outra aula. Eu só quero que fique claro o seguinte, que o banco de dados você tem que modelar ele, tá? Você vai modelar ele de forma que os dados fiquem bem organizados aqui dentro, com tabelas de curso, tabelas de alunos, se for para uma escola, tá? A gente vai fazer alguns exemplos como atividades. E para modelar ele, que é o primeiro passo, a gente vai estar agindo aqui dentro, ó, em como a gente vai armazenar os dados, a gente tem o Workbench, tá? O como armazenar, gente, eu costumo brincar assim, é a estrutura, tá? De como que vai ficar. No caso do arquivo, não era separado por hashtag, então a estrutura lá, nome, hashtag, sobrenome, hashtag idade, esse é o modelo do arquivo. No banco de dados, são tabelas. Então, é esse daí que é a estrutura, onde a gente vai armazenar os dados. Beleza?